Olá pessoal, É, essa semana a nossa aula, a nossa discussão vai seguir aí dentro das temáticas sobre Idade Média, mas o nosso foco maior aqui vai estar direcionado ao Império Carolíngio, um importante período, tá? Uma importante fase da história medieval, onde a gente começa a perceber as bases que vão constituir depois o que nós vamos entender por feudalismo, que a propósito é o tema da nossa próxima aula, da aula da semana que vem, tá? Quando a gente fechar esse marco, esse recorte, a gente faz uma pausa aí para ter uma videoaula presencial, fazer uma videochamada para a gente discutir alguns temas, tá bem? Mas vamos seguindo, tá bom? Para a gente entender melhor aqui essa grandiosidade que foi o Império Carolíngio, importante para a gente entender a história do período medieval, ok? Então, seguindo. A principal figura, tá, do período carolíngio é, sem dúvidas, Carlos Magno. Ele vai suceder Pepino, o Breve, que a gente discutiu na aula anterior, né? E a partir daí se desenvolve a sua história. Carlos Magno ele vai ser responsável por grande parte das conquistas dos reinos francos do Império Carolíngio na Antiguidade, tá? Além de conseguir fortalecer os laços que vão ser desenvolvidos entre igreja e governo, tá bem? Então, dentro dos períodos que sucederam de governo de Carlos Magno, a gente vai ter uma centralidade, um fortalecimento, tá, do poder do rei. As coisas convergem para a figura desse soberano, tá certo? Carlos Magno ele vai ter algumas práticas religiosas interessantes, inclusive, tá, que vale a pena a gente estar ressaltando, como por exemplo o domingo como um dia sagrado, sabe? O respeito a ritos católicos, e são coisas que impulsionam mais ainda essa relação dele, tá? Carlos Magno ele vai conseguir construir bases tão confortáveis com a igreja, se assim eu posso usar essa palavra, que a própria igreja vai coroar ele como imperador, né, por volta do Natal de 800 depois de Cristo, seguindo quase um ritual do que era feito com os imperadores romanos no passado. Então, isso é um detalhe que mostra como essa figura ela deteve certa relevância, ou melhor, uma grande relevância para esse pro período estudado, entende? Então a gente tem dentro dessa figura de Carlos Magno uma pessoa importantíssima para a gente entender o desenvolvimento da Europa, ok? Então, seguindo com isso, uma outra coisa interessante é que o Império Carolíngio ele cresceu demais, tá? Como eu havia falado para vocês, né, Carlos Magno ele conseguiu uma expansão territorial considerável e algumas medidas precisavam ser realizadas para melhorar a administração, melhorar o cuidado com o território. Então, nessa época, Carlos Magno ele vai acabar dividindo ali o território em províncias, tá? Entre militares, outras pessoas que compunham a nobreza que eram de sua confiança, tá certo? Vão existir vários grupos, se assim eu posso colocar para vocês, né? Como os ducados, os condados, né? E as pessoas que recebiam essa parte de terra, ela já tinha uma função. Cada parte mesmo estava relacionada à sua dimensão, tá? Então os condados eram menores, os ducados, e assim a gente tinha toda uma organização, tá? Como posso colocar para vocês aqui, da expansão desse território. Geralmente o nome estava associado, ou melhor, o título da nobreza estava associado à terra que aquela pessoa recebeu, tá bem? Por exemplo, marqueses, eles tomavam conta dos marcos, né, que era uma dimensão de terra específica. Então, a gente tem que entender essas questões. E qual era a função dessa nobreza? Eu já falei para vocês, proteger esse território também, tá? Um detalhe importante que cabe uma ressalva maior também é que quando a gente para analisar essas coisas, a gente percebe que vai se construir aí uma relação de obediência, de honra entre essas trocas. Vocês lembram de uma coisa que a gente conversou na aula anterior sobre os comitatos germânicos? Voltem para ele que isso é importante, tá? Aquelas relações de honra e respeito entre guerreiros, ela casa muito bem com isso, tá? As pessoas é um costume germânico que acaba sendo seguido ao longo da história. E aí nós começamos a perceber as bases do sistema de vassalagem, tá? Que futuramente vai dar origem ao que a gente vai entender por feudalismo, tá certo? É aquela ideia de você recebe um bem, uma posse, um título, e a partir daí você deve respeito, como posso falar, lealdade àquela figura
que lhe repassou aquela terra. Então isso é interessante para a gente estar discutindo aqui também, ok? Seguindo, tá? Outra coisa importantíssima do período de Carlos Magno é o que as pessoas chamam de Renascimento Carolíngio, tá? Carlos Magno ele dava muita razão, ou melhor, ele valorizava muito as artes e a ciência, a educação de forma geral. Então, durante o seu governo, durante das suas práticas políticas, né, Carlos Magno ele criou escolas para formação religiosa e também escolas para formação da nobreza. Tá? Vai ser nessa época também que a gente vai ver um trabalho fortíssimo de monges copistas, que tinham uma função de traduzir e transcrever textos greco-romanos. É uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, e aqui eu vou ressaltar mais uma vez também, é que vai ser graças ao trabalho desses monges que muitos textos da antiguidade vão chegar até a modernidade. Tá? Todo esse trabalho de traduzir e transcrever textos antigos, que era uma ação realizada por esses monges, vai fazer com que muitos textos sobrevivam, tá? Além da ação de tradução. Então, a Idade Média ela vai ser responsável também pela preservação de muitas obras essenciais para a história da humanidade. Tudo isso acontece durante o governo de Carlos Magno e é uma coisa importante demais na formação da Europa medieval, ok? E aí a gente chega num detalhe que coloca, que quebra mesmo, tá? Marca o fim do Império Carolíngio também e marca a quebra do poder dos reis. Isso é uma coisa que sempre está sendo ressaltada mesmo, porque quando Carlos Magno morre, Luís, que era filho de Carlos Magno, ele assume o trono. Só que Luís ele não tinha tato para administrar um território tão grande, com tantas diferenças, com tantas particularidades, com diferentes nobrezas, ou melhor, nobrezas e interesses envolvidos. Então, Luís ele não consegue se sustentar ali como um bom imperador. E quando ele morre, os seus três filhos vão começar a brigar para ver quem ia ficar com esse território. Sabe? Até que a gente chega em uma divisão com o Tratado de Verdun. O que é que vai acontecer? Carlos ele vai ficar com a parte ocidental. Luís vai ficar com a parte oriental. E Lotário fica com a parte central do Império. Tá? Isso, como eu falei anteriormente, isso é o que a gente vai acabar percebendo é uma continuidade de uma má administração, tá? de grupos que não vão estar sabendo se comunicar com as diferenças. E gradativamente essa divisão vai enfraquecer muito o poder dos reis. E o que é que vai acontecer? Quem passa a governar de maneira indireta, claro que o rei continua sendo uma figura importante ali para a conjuntura, mas a responsabilidade ela começa a receber um peso muito maior na direção da nobreza. Os nobres eles começam a ser responsabilizados por suas terras, por suas posses, também a doar possessões. Então, gradativamente a nobreza ela alça voos muito maiores. E essa nobreza ela vai acabar sendo responsável também pela proteção do território de ataques muçulmanos e vikings. Tá? Que é outro detalhe que vale a pena a gente estar ressaltando aqui nessa aula. Tá? Isso aqui que a gente está vendo, com essa quebra do poder da força dos reis e o desenvolvimento do poder da nobreza, vai ser também uma das bases para o desenvolvimento do feudalismo, que é o nosso próximo tema. Tá certo? É, Pessoal, coisa bem simples para vocês, tá certo? Uma atividadezinha curta, aí duas questõezinhas. Leiam as páginas do livro para vocês se inteirarem da discussão. É um debate muito importante para a gente, tá? E até a nossa próxima aula. Valeu!